esse primeiro momento do bebê, ele tá fazendo as conexões dentro dele. Então, antes estava tudo ligado na placenta e o cordão Tudo umbilical. automático, né? Tudo automático, ele estava lá paradinho, né, super bem, recebendo tudo pronto. Quando você corta o cordão umbilical, ele tem que fechar as conexões e fazer as conexões dele. Então, ele tem que estar num ambiente ótimo para fazer isso. Ah, não pode passar nada no bebê. Realmente não pode passar nada. A gente tem que ver com o pediatra da gente o que a gente pode passar de mais natural para manter essa gordura na pele do bebê. E aí, você sabe qual que é a importância de ter um pediatra em sala de parto? Qual que é a função dele? O quão é necessário a gente conhecer esse profissional antes desse momento chegar? Tirar as suas dúvidas de como que vai acontecer esse momento tão especial, que é a recepção do nosso bebê. Hã? Já pensou? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Estou aqui com a doutora Marrissan. Tudo bem? Oi, pessoal. Marri, como que a presença, né, desse profissional em sala de parto? Qual que é a função dele? O que que ele desempenha ali naquele momento? Eu acho que a gente está falando mais disso atualmente, né, de ter essa presença do pediatra, porque a gente sabe a importância do obstetra, né, de acompanhar a gestante para ela ter uma gestação saudável, possibilitar um crescimento fetal excelente, reduzir estresse, e a gente fala muito pouco, tá melhorando, né, sobre a presença do pediatra ainda no pré-natal, né. A importância disso é gigantesca, porque a maioria das pessoas não tem acesso a outras crianças e não tem experiência com outras crianças, né. Então quando você começa a contactar com o seu pediatra antes do seu bebê nascer, você vai descobrir um mundo de coisas, né, e aprender a fazer uma triagem do que está por aí pela internet, que a gente também tem o doutor Google que está ensinando bastante coisa, mas nem tudo é o que encaixa para a sua realidade, para o que você precisa, para o que o seu bebê precisa. E o Então que você espera daquele momento mesmo, né? exato. Tirar dúvida, às vezes algumas condutas, né, que vão ser tomadas ali naquele momento e que você Isso. pode, às vezes, negar algumas coisas também, né? Você saber o que esperar, né. Cada gestação é uma, a gente sabe. Umas têm alguns problemas, problemas diferentes, outras não têm problema nenhum, depende da estrutura familiar, a composição da família mudou muito, então a gente também está entendendo melhor a composição da família, de como esse bebê vai chegar. Então a presença do pediatra é importante para você conseguir ter uma noção dos riscos, do que você pode enfrentar, para você se preparar para aquele momento, né. Conhecer um pouco a maioria das reações das crianças, que eu te falei, as pessoas não têm acesso à criança. Então, a gente chega muito verde quando chega nosso bebê, tipo: "O que que eu faço com esse pacotinho aqui agora?", né. E você está com seu pediatra, você já tem uma noção do que esperar, né. Mas na sala de parto, assim, né, naquele momento, qual que é a função dele? O que que ele avalia quando o bebê nasce? Que é uma coisa que é interessante da gente entender, até mesmo para a mãe colocar ali no seu plano de parto também, Sim. como que ela gostaria que fosse essa recepção, e também com relação às condutas. Então, o que que a gente pode dar essa noção básica aqui para o pessoal? A primeira coisa é isso, é você ter esse contato com seu pediatra antes do nascimento, né, o ideal. Porque aí você vai na consulta pré-natal, você vai saber as principais grandes questões e problemas dos primeiros dias do bebê, fazer uma previsão ali do que você tem, conhecer, ver se rola aquela empatia, se rola aquele aquele aquela empatia mesmo com o pediatra, e estabelecer esse plano, né, para você ter ele na sala de parto para te dar esse suporte. O pediatra na sala de parto, então, você conhecendo antes, vai saber todos os seus riscos. Então ele vai saber se você teve diabetes na gravidez, se você não teve, se você teve uma gestação difícil ou não, se você teve pressão alta ou não. Ele vai saber todos os seus riscos, vai acompanhar seus exames, né. O ideal, que eu gosto sempre de fazer, é ver os ultrassons, ver se a criança está crescendo bem, ver a parte nutricional. Então, geralmente as gestantes marcam comigo em torno de 32 a 36 semanas, que é justamente quando a gente vai ter os últimos exames antes do bebê nascer. Então, nesses exames, se a gestante ainda não tem a dosagem de alguns nutrientes, como zinco, selênio, vitamina B12, converso com a obstetra, a gente se alinha e pede esses nutrientes, porque eu vou conseguir ter uma previsão de como vai estar esses nutrientes da mãe
e de como ela vai passar pelo leite materno. Então, a primeira coisa é a gente se conhecer antes, né? O pediatra saber exatamente dos riscos sociais, os problemas, as patologias, as doenças, tudo. Ver a parte nutricional da gestante para a gente ver o que, que a gente pode melhorar para a suplementação dessa gestante, né? Suplementação de antioxidante, de nutriente, para a gente prever como é que vai ser essa amamentação, conhecer a mama dessa mãe, para a gente preparar e dar as orientações básicas sobre a chegada de um bebê e o que, que a gente precisa se preparar. Fazendo essa primeira parte, a gente vai combinar a sala de parto, que é quando a gente vai estar, as nossas possibilidades, como é que a gente vai estar junto com a equipe, né? Geralmente é o momento que eu conheço o obstetra também, se eu não conhecer antes. Então, a gente entra em contato, monta um grupo com a obstetra, com a doula, com a enfermeira obstétrica, né? Para a gente estar em contato ali, para estar disponível 100% naquele momento. Então, a mãe não vai precisar se preocupar, tipo, quem vai chegar aqui, né, para receber meu bebê? Conhece sabe o que eu quero, estamos alinhados, sabe que eu tenho um risco. Então, já essa primeira preocupação de você ter será que o pediatra vai saber o que eu preciso, o que eu quero? A gente já consegue Alinhar tudo alinhar. com E na antecedência. sala de parto, o principal papel inicial do pediatra é acompanhar o trabalho de parto, finalzinho do trabalho de parto, para recepcionar esse bebê. E o pediatra na sala de parto, idealmente, deve ser um neonatologista, que tenha reanimação neonatal. Porque a gente quer que o bebê nasça perfeito, faça uma super primeira hora, amamente. A gente quer fazer uma coisa linda, humanizada, que seja um momento maravilhoso. Mas a gente também tem que estar preparado para as intercorrências. Então, o pediatra, primeiramente, tem que estar ali pronto, né, seguro, firme, com um curso de reanimação neonatal atualizado, porque esse curso de reanimação neonatal, que tem a parte teórica e a parte prática, é renovado a cada 3, 4 anos, se não me engano. Então, você tem que estar atualizado no curso de reanimação neonatal e pronto para qualquer parada, porque a gente sabe que as intercorrências podem acontecer, Nem sempre tudo sai como a gente como prevê. esperado, né? Exato. E o que que esse profissional ele avalia ali quando o bebê nasce, né? Quais são os protocolos? A gente sabe que na Golden Hour isso tudo, dependendo da condição do bebê ali, da forma com que ele nasce, pode ser tudo feito ali no colinho da Que mãe. é o que a gente quer, né? A É o gente que a gente preza. espera que aconteça, né? Mas assim, quais são os parâmetros ali analisados naquele momento quando o bebê nasce? Na próprio curso de reanimação neonatal, a gente tem esse princípio de saber antes, né, os riscos. Então, já entra no princípio. Vai ser um parto de um bebê prematuro? O bebê tem alguma doença prévia, algum tipo de malformação que eu precise preparar o berço aquecido ou algum medicamento antes dele chegar? Então, primeira coisa. Agora, considerando o bebê de termo, que não é prematuro, que não tem nenhum tipo de problema, né? O pediatra vai avaliar o quê? O bebê nasceu. A primeira coisa é choro, que significa respiração. Então, a gente tem uma notinha chamada nota de Apgar, né? Todo mundo fala, é a nota do nascimento. Não deixa de ser a nota do nascimento, porque é baseado nessa nota de Apgar que a gente avalia os critérios principais. O principal é a frequência cardíaca. Então, tanto no parto, na hora do momento do trabalho de parto, como no nascimento. Então, se o bebê tem uma frequência cardíaca boa, acima de 100, é um bebê que está com boa vitalidade. Então, primeira coisa é a frequência cardíaca. Tá. Segunda coisa é respiração. Respiração, choro, né? Se a criança está chorando, ela está respirando. Então, é um bebê que nasceu, está com a frequência cardíaca boa e está chorando, né? Está respirando, excelente. E a terceira coisa é o tônus. O bebê está muito mole. Claro que quando o bebê nasce, ele nasce mais roxinho, ele nasce mais molinho, meio hipotônico, mas tem um limite. Ele está um hipotônico começando a recuperar nos primeiros segundos de vida, né? Ótimo. Então, se ele tem um tônus em melhora, tá ficando um bebê mais fortinho, se mexendo, não tá um bebê largado, mole, tá Respirando. chorando e tá com a frequência cardíaca que a gente ausculta boa, acabou. O seu bebê tem boa vitalidade. E tem Né? bebê que tá com uma ótima vitalidade, mas não chora? Acontece, viu?
Acontece. Você vê que não dá um pio, aí todo mundo fica desesperado, né. Não E tá tá lá, chorando, feliz. doutora, não tá chorando, mas você vai ver lá, tá respirando, tá começando a ficar coradinho, né. Então, assim, é importante as pessoas saberem que esses são os parâmetros, o tônus, a frequência cardíaca e a respiração, né. Mas agora, muitas vezes o bebê nasce mais molinho? Sim. Muitas vezes nasce com a cabecinha com um galo, para encaixar no canal de parto? Nasce. Nasce mais roxinho? Sim. Nada disso vai indicar que o bebê está mal ou que precisa de algum tipo de assistência. A gente vai avaliar primeiramente a frequência cardíaca, a respiração e o tônus. Passando os minutos, a gente vai vendo se essas outras coisas melhoram. Então, o bebê nasce bem roxinho e está corando, está ficando rosadinho, significa que o corpinho dele assumiu a própria circulação. Uhum. Então ele está bem, né. Então acontece de não nascer chorando, mas está com a vitalidade excelente, né. E tem muita gente que, embora a gente tenha falado bastante sobre isso, né, a informação tá chegando com tudo aí, com relação ao golden hour, né, que é esse momento Uhum. em que o bebê vai para o colo da mãe assim que ele nasce e ele tem a oportunidade de mamar pela primeira vez, ter esse contato pele a pele, né, durante essa primeira hora de vida. Mas eu acho que é interessante também a gente falar que, logo durante essa avaliação, quais são os indicativos de que o bebê não vai conseguir ter essa primeira hora como a gente espera? Tá, primeira coisa então é isso, a questão da boa vitalidade. Então se o bebê não é um prematuro extremo e não tem nenhuma doença, uma patologia cirúrgica, uma malformação, algo que precise de uma assistência imediata, por exemplo, eu já tive bebê de nascer e ter que ir para o centro cirúrgico operar a barriguinha imediatamente, né, por questões, patologias cirúrgicas. Se ele tem boa vitalidade, a priori, ele vai ficar no colo da mãe. E a gente vai continuar a avaliação. Então é importante as pessoas saberem que, assim, um primeiro momento, ou seja, o primeiro minuto de vida, que é o golden minute também, é que a gente avalia essa boa vitalidade. O seu bebê está com boa vitalidade, ele está chorando, ele está com a frequência cardíaca e ele está começando a se movimentar. Então, o Uhum. bebê, a priori, tem boa vitalidade. Mas essa avaliação, reavaliação, é a todo momento, É de quanto em quanto tempo? o tempo todo. Você fica ali. Fico ali, pelo menos ali nos primeiros minutos, até eu garantir. Passou 20 minutos, o bebê agora assumiu para valer. Agora ele está corado, 100% rosinha, realmente está chorando. O tônus dele, que ele estava molinho, agora ele está firme. Pronto, aí eu tenho segurança de ir. Mas até chegar lá, eu vou sempre reavaliando. Mas não sai do colo da mãe. Então, a priori, se o bebê no primeiro minuto mostrar que está com boa vitalidade, ele fica no colinho da mãe. Ele só sai do colo da mãe se ele não estiver respirando. Ou passou-se um tempo, ele está muito roxinho. Aí a gente coloca o oxímetro de pulso, né? E vê se a oxigenação dele está boa, se vai precisar de oxigênio ou não, né? Uhum. Então, a priori, é a vitalidade. Se o bebê está com boa vitalidade, como eu tinha falado, ele fica no colo da mãe na primeira hora. Até porque a gente, até no hospital, todo mundo, né, porque antigamente as pessoas tinham medo de hospital, do hospital não garantir essa golden hour, do hospital ser muito invasivo e não respeitar esse momento. A gente vê que, inclusive no hospital, a gente quer que a criança faça isso, porque a criança tem melhor prognóstico quando ela faz isso. Melhora em todos os sentidos, Todos os né, sentidos, a a criança aquece, temperatura. isso. Então, assim, o próprio hospital está empenhado, mesmo que você não tenha o seu obstetra particular, o seu pediatra particular, o hospital está empenhado em fazer isso, porque a melhora para o bebê é muito grande, para a mãe também, Eu acho né. interessante também no caso, os pais, irem até o local onde eles pretendem ter o bebê Uhum, e se certificar se é uma prática comum naquele espaço, porque assim, a gente está falando, né, assim, grande maioria, mas na isso. sua cidade, enfim, é bom ir lá Isso. conversar com a equipe médica que está Conhecer o tratando. ambiente também, porque tem Sim. ambientes e ambientes, tem ambientes que você se sente bem, tem ambientes que você não se sente tão E bem. até bom para chegar mais tranquila, né, porque quando a gente chega principalmente quando a gente tá parindo, né, a gente chega num espaço que é tudo muito novo, às vezes não conhece, aquilo dá uma travada ali que também não é muito bom para esse momento. Então conhecer sempre Isso, é maravilhoso para esse momento você tá mais eu ambientada, acho, entender melhor todas as etapas ali, né. sem E dúvida, com relação aos exames físicos, né. eu acho que passado esse momento. É, o bebê vai ficar no pele a pele com a mãe nessa primeira hora para garantir
o vínculo, né, você está conhecendo o seu neném. Então, assim, é um momento muito especial, porque você realmente está vendo o rostinho dele e você está vendo: "Nossa, ele existe mesmo". Tá Porque vendo tem cada isso, né. dobrinha, né? Vê a Conferindo o número de orelhinha. dedinhos. É, a gente sempre conta. Então, e você tá conhecendo mesmo o seu bebê, tá vendo o rostinho dele, vendo as reações, então assim, além de ser um momento muito bacana para você manter esse vínculo, assim, fazer aquela ligação de tipo: "Nossa, você não é só o bebê que eu sonhei, você é real. Eu achei Hã. que você ia ser loirinho, você é moreno, eu achei que você ia ser moreno, você é loirinho". É fazer o vínculo real de realizar, né, falar: "Olha, o bebê que eu sonhei que estava aqui dentro, que não Saiu. tinha, saiu e agora ele é ele. Nossa, agora eu vou ver mesmo". Então, além de manter esse vínculo, essa coisa, esse vínculo, primeiro, manter a temperatura corporal do bebê, porque na sala de parto, a maioria dos ambientes, mesmo que esteja quente, vai estar quanto? 25 graus? O É. ambiente quente. E a temperatura do nosso corpo é 36,5. Mesmo que eu coloque 36,5 numa sala, a gente vai morrer de calor, ninguém vai conseguir sobreviver com 36 graus e Por meio. isso que o pele a pele é tão Por importante, isso, né? porque o corpo da mãe vai estar com 36, 36,5 e aqui fora, por mais quente que esteja, vai estar 25 graus, por mais quente, considerando situações que está quente, É quente. 25 graus. É. Então, o choque térmico é muito grande e isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque hipotermia, ao nascer, é muito grave. É, isso era o meu próximo tópico aqui, inclusive, que eu É. queria entender, quais são o quão prejudicial é, assim. Explica pra gente. Essa primeira momento do bebê, a gente tem que sempre pensar de uma maneira mais lúdica, assim, para entender. Ele tá fazendo as conexões dentro dele. Então, antes estava tudo ligado na placenta e o cordão Tudo umbilical. automático, né? Tudo automático, ele estava lá paradinho, né, super bem, recebendo tudo pronto. Ele estava num ambiente completamente controlado. Umidade controlada, temperatura controlada, infusão de glicose, de nutrientes, tudo controlado. Quando você corta o cordão umbilical, ele tem que fechar as conexões, né? Fechar tudo, abrir o que precisa abrir, fechar o que precisa abrir e fazer as conexões dele. Então, ele tem que estar num ambiente ótimo para fazer isso. Então, se o bebê nasce, tem que fechar os canaizinhos, abrir os canaizinhos, começar a fazer o metabolismo dele funcionar, começar a fazer o sangue dele girar nos vasinhos dele, não ter mais placenta. Ele precisa de um ambiente ótimo. Se eu faço hipotermia, o risco dessa transição do feto para a vidinha dele neonatal, que é um corpo completo e funcionante, primeiro fica muito difícil, né? Porque Então eu desestabilizo o metabolismo da criança. essa temperatura, ela garante a boa circulação A boa sanguínea. circulação sanguínea, o funcionamento, o metabolismo, porque a partir de agora ele não vai ter mais glicose, ele tem que pegar a reserva dele. Então, gente, os circuitozinhos internos têm que funcionar. E se você tiver com a temperatura baixa, como é que você faz? Eu já tô saindo da barriga da minha mãe, que eu não fazia nada. Tenho que fazer tudo. Ainda tô com frio, tenho que liberar calor para manter meu corpo quente. É muita coisa, Ele vai falar: né? "Deu é muito pra mim". É É muito, minha muito pra cabeça já dá um mim. nó, né. E outra coisa é para o circuito neurológico. Hipotermia é muito grave para o neurológico, Uhum. né. As células neuronais estão ali funcionando a tudo. Se eu baixo a temperatura, risco também. Então, hipotermia ao nascimento, que caracteriza abaixo de 36 graus e meio, mas no mínimo 36, é uma situação complicada, Preocupante. preocupante. Então a gente tem que evitar a hipotermia a qualquer custo. Então, é do interesse de todo mundo que o bebê vá para o pele a pele. Se não puder ter o pele a pele, faz o pele a pele com o papai, né. Muitas vezes a mãe não conseguiu fazer o pele a pele, porque não estava se sentindo bem, estava vomitando ou estava desacordada por algum motivo. Se tiver um familiar: "Não, eu quero fazer o pele a pele", vamos para o pele a pele com o familiar. Por isso que é bom discutir isso antes. Exatamente, falar assim: "Não, pai quer ou não quer? Ah, não, pai não consegue ver sangue, o bebê vai estar sujinho, de um pouco de É. sangue, não consegue. Então tem algum outro familiar que se dispõe a estar ali para fazer esse pele a pele, caso precise?". Então, o pele a pele é importante para manter a temperatura corporal do bebê e no caso da mãe, esse contato pele a pele com o bebê já faz liberar hormônios para o útero contrair, para o útero não ficar mole. Porque se o bebê nasce, uma cesárea, por exemplo, uma cesárea que não é programada, né? O corpo ainda não liberou alguns tipos de hormônio, ou a quantidade certa dos hormônios. Se você faz a cesárea e o seu bebê vem para o pele a pele e já começa a esboçar uma mamada, seu corpo libera mais hormônio, seu útero, ó,
contrai, impede sangramento. Diminui a chance de sangramento pós-parto. Exatamente. Então melhora para todo mundo, para a mãe, né, para o vínculo, para o sangramento pós-parto, risco de hemorragia pós-parto, para a temperatura do bebê, que é algo extremamente importante, que a gente tem que tentar manter uma eutermia, ou seja, uma temperatura acima de 36,5 do bebê, e evitar hipertermia também. Acima de 37,5, não. A gente quer uma temperatura ótima, entre 36,5 e 37,5. Para que Né? tudo Tudo para a criança funcione fazer bem. sua transição. É isso que a gente vai bater bastante no programa de hoje, né? E nos próximos capítulos também. É, é uma transição. O bebê tá Do mundo ali, interno para o mundo externo. é uma transição Esterogestação. extremamente difícil, né? É difícil pra gente, Também. mas também é difícil pro bebê. Muito. Então a gente tem que estar sabendo o que a gente vai esperar. Então essa primeira hora, esse golden hour é muito importante para isso. Além de começar a esboçar a mamada. A maioria das vezes, mesmo uma mãe de primeira viagem, já tem um pouquinho de colostro, né? Eu brinco que é o Zé Gotinha. O Zé Gotinha já tá ali. Então, mesmo que a criança não mame efetivamente, o leite da mãe ainda não desceu, é normal. Mas esse esboçar a mamada, se colocar ali, alguns bebês já sugam. Super. Maravilhoso. Tem outros que não, mas só dele ficar ali dando uma lambidinha e passando ali na mama da mãe, já faz a mãe liberar hormônio. Já tem o Zé Gotinha, então já tem a gotinha ali de vacina, né? Então, tudo isso ajuda também, né? É demais. E para fechar esse capítulo, né, Aham. inicial do acompanhamento pediátrico com o bebê que acabou de chegar, um assunto muito comentado também é a questão do primeiro banho, né? E Uhum. antigamente a criança mal nascia, já lavava tudo ali, Esfregava, já né? esfrega tudo, aí quando você vai ver a criança está toda descamando ali. É. Qual que é hoje, o que se preconiza nesse sentido com relação ao primeiro banho do bebê? O que a gente prefere é que atrasar um pouquinho esse primeiro banho, né? Não é proibido dar o banho logo no início, mas a gente prefere atrasar pelo menos 24 horas, porque o bebê nasce com um vernix, né? Que é aquela camadinha, parece uma gordura branca, né? Gente, é um creminho. É um creme. Super né? cheirosinho, inclusive. Então. É uma delícia esse É um cheiro. sebo. É. Esse sebo é o que vai proteger a pele do bebê de perder calor, né? Além do que as bactérias, ainda mais se for um parto normal, as bactérias ali da Presentes região ali. perineal da mãe presentes ficam na pele do bebê e começam a colonizar ele, o que é muito bom. É importante o bebê ter essa colonização das bactérias vaginais, perineais da mãe, né? E manter esse vernix para manter o calor do corpo, não fazer hipotermia. Se você pega esse bebê e você lava, você é o que falava antigamente, tá sujo. Não tá sujo. Ele tá formando uma flora bacteriana da pele dele, baseado na flora materna, né? E se protegendo dos primeiros momentos aqui fora, em que a umidade varia, a temperatura varia. Então, é um item que vem de fábrica para ele fazer uma transição Fora a boa. hidratação da pele, É. né? Ele mantém a pele do bebê super hidratada. Por isso que nas consultas, né, você sabe, eu sempre falo pro bebê, nos primeiros momentos, nasceu, deu o primeiro banho, tem que hidratar a pele Muito. para proteger. Então, não pode passar nada no bebê. Realmente não pode passar nada. A gente tem que ver com o pediatra da gente o que a gente pode passar de mais natural para manter essa gordura na pele do bebê. Porque o bebê tem uma pele extremamente sensível. Ele tem uma pele como se fosse esburacada, permeável. Então, o vernix é um hidratante natural. Quando você não tiver mais esse vernix, você vai ter que usar alguma coisa para manter o calor dentro do corpo do bebê, para não perder umidade, não perder líquido, manter a pele fechadinha, não deixar essa pele permeável, né? Então, o vernix, o ideal é a gente não dar banho nas primeiras 24 horas, né? E quando for dar o banho, escolher produtos leves, mais naturais. Isso. Não precisa esfregar o bebê, ensaboar o bebê não está sujo, né? Então, É aquela coisa, né? Esse senso de que tá sujo. Ele
tá sendo desconstruído na cabeça das pessoas, Ainda né. bem, Por né? isso que eu falei aqui, se alguém falasse pra você, se você não teve um filho ainda, e eu te falasse que o cheiro do seu bebê ao nascer é a coisa mais gostosa do planeta, você ia acreditar no que eu tô te falando? Tá todo ali, né, sujinho, com aquele creminho ali. Gente, é o cheiro mais gostoso do Maravilhoso. planeta. Isso. Eu lembro de guardar a touquinha das crianças E pra ficar, sentir aquele né? cheiro durante mais tempo, porque é muito bom, E o próprio cheiro da criança estimula a descida do leite, é né. muito O corpo é gostoso. perfeito. E claro, a gente não é radical, vão ter situações que vai precisar. Então, Sim, assim, se a mãe tiver uma doença infecciosa, né, sim. uma hepatite B ativa, né, HIV, a gente preconiza dar o banho, porque aquela secreção pode estar contaminada. Então, tem situações para a gente usar, mas não generalizar. E as pessoas ainda querem dar banho e ficar cheiroso. Gente, o cheirinho do bebê é cheiroso, não precisa colocar sabonetinho e perfuminho. O bebê tá com a pe lembra sempre, o bebê tá com a pele permeável. Tudo que eu colocar ali vai intoxicar a criança. Ai, Então, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo, né. muito. Ai, que delícia. É sempre tão Delícia, bom falar né? desse momento, né. Eu acho. E importante para a gente falar isso, frisar, que se seu bebê nasce com boa vitalidade, ele vai para o pele a pele. Pelo menos 1 hora. É o golden hour mínimo. É. Pelo menos a primeira hora. Ele vai esboçar mamar. Tem bebês que mamam e sugam super? Tem. Tem mãe que já tem um pouquinho mais de leite, porque já é o segundo, terceiro filho? Sim. Tem mãe que não tem nada, não saiu nada Não se ainda, é só. cobre, Não, né. não, é um primeiro momento, gente, é conhecer. Ele vai entrar em contato, alguns vão fazer uma sucçãozinha e já vão dormir, outros vão lamber, só ficar encostando. É um contato, é o vínculo, né, manter o calor do corpo do bebê e vocês terem esse primeiro momento aí. Lembrando que se a mãe não puder fazer o golden hour, outro familiar pode Pode fazer, fazer. um pele a pele, manter o calor do corpo do neném. Então a grande questão do pediatra estar ali é avaliar o seu bebê nesses primeiros momentos e ver se ele está apto para o golden hour, porque lembrando que a coisa da reanimação neonatal, quando alguma coisa não dá certo, a gente tem que agir rápido. A gente tem 30 segundos para ver vitalidade e até 1 minuto para começar a fazer alguma coisa, para prevenir lesões cerebrais. Então, se o seu bebê não nasce bem, não está com um tônus legal, frequência cardíaca baixa, sem respirar, até 1 minuto, eu não posso esperar, né. Os estudos mostram que eu tenho até um minutinho, 60 segundos, é um piscar de olhos. Vai passar muito Quando rápido. acontece de a gente precisar intervir, é o tempo do bebê nascer, começou a lhe dar os cuidados, já deu 30, 40 segundos, eu já tenho que pegar, já começar a reanimação e depois explicar o que aconteceu. Porque eu tenho que prevenir lesões neurológicas, e a lesão neurológica é rápido. Então, primeiro minuto, o seu pediatra tem que estar lá atento, com a boa formação em reanimação e agindo rápido, tá? Se vê que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar Ai, no pele a pele. é o que a gente sempre espera, né, mas é por isso que é tão importante a gente ter essa informação aqui, para chegar nesse momento e saber do que pode acontecer, e quanto mais preparado a gente tiver, Melhor. melhor, né, Conversa com seu pediatra. independente do Isso. desfecho ali daquele momento. Conversa com seu pediatra, vê a experiência dele em sala de parto, se é um neonatologista, né? Se tem um curso de reanimação neonatal, se tem essa prática de precisar. A gente não quer, mas pode precisar de precisar entubar o bebê, de precisar pegar um acesso venoso, de precisar iniciar oxigênio. Como é que funciona? Porque é isso que vai definir, muitas vezes, um desfecho bom, um desfecho ruim, É, né? e eu acho que é interessante também, a gente comentar e retomar aquele assunto da pessoa, da família, ir até o local onde o bebê pretende nascer, porque muita gente vai optar por ter a equipe plantonista do hospital e entender quais A são essas filosofia do pessoas, qual hospital. a filosofia, o que que eles preconizam ali, se ela vai ter essa chance de ter o bebê no seu colo, porque muitos lugares, ainda, Ainda infelizmente, é. tem essa rotina de separar o bebê da mãe ao nascimento. Então você, dependendo ali das condições, você consegue manobrar para entre as opções que você tem à sua volta, você fazer uma escolha que esteja mais alinhado com aquilo que você espera Exato. desse momento, né. Exato. A gente se prepara tanto para engravidar e na gravidez, tem que se preparar para a chegada do bebê, né? Precisa. Entender o que é necessário, escolher o lugar que você quer ir, de preferência ver a sua equipe,
né, É. com profissionais que você conheça, assim. É muito importante vocês terem essa noção de você escolher o seu médico, sabe. Não só, seguir uma equipe do determinado obstetra ou seguir uma equipe de determinada enfermeira. Você conhecer o seu médico, ver se você está alinhado, se é o que você acredita, se tem essa questão da reanimação neonatal, que é muito importante. Então, escolha a sua equipe, a montagem da sua equipe é importante. E aí, gostaram? Vamos agora para uma próxima etapa, o programa da semana que vem. A gente vai falar sobre o quê, Maissan? Próxima fase. O que se espera dos primeiros dias do bebê? O que que gente, é um Aí vai assunto que render muito, vai render rende, muito, porque né. assim, a gente, né, nasceu. E E agora, aí? né? E agora? O que que a gente faz agora? O que que se espera desse momento, não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos a gente se encontra aqui semana que vem. Um beijo grande.